apresentando o Alessandro Pimentel, que é o nosso triatleta. Boa tarde, Alessandro. Eu estou aqui com uma informação sua, que você acabou de chegar essa madrugada da Espanha, né? E participou do Circuito Mundial de Grande Distância. Como foi chegar? Então você está cansado ainda, né, Ale? Como é que foi essa competição lá? Fala um pouco pra gente, vamos bater um papo. A competição que é denominada o Homem de Ferro, né? É uma competição super tradicional na Espanha, que há 14 anos consecutivos é realizada em Ibiza. E ela é sempre realizada em Ibiza no inverno, porque no verão não tem como ser realizada a prova lá, porque é uma cidade totalmente turística, então tem muitas pessoas de todos os lugares do mundo, então não tem como ser realizado. Então eles realizam todo ano, né, nessa data, final de outubro, início de novembro. E a competição esse ano, essa etapa lá, foi a primeira vez que eu disputei, e nós fomos premiados esse ano, especialmente porque em todos esses anos da competição lá nunca teve problema com temperatura e clima, e ventos e qualquer coisa de gênero de natureza, né? Fator natureza. Às vezes as pessoas perguntam para mim: Alessandro, a sua dificuldade é quando está calor, né? E eu falo que não, que a minha dificuldade é quando está frio. Que o meu corpo ele não consegue ter uma performance abrangente quando está frio. Então todas as competições que eu já disputei ao redor do mundo, sempre quando está frio, eu sempre tenho que fazer um esforço além. Então, essa etapa a gente teve um agravante, foi o seguinte: na quinta-feira teve uma previsão aqui nas Ilhas Baleares, né, que Ibiza faz parte, teria um furacão que estaria passando por lá, né, que eles chamam de tormentas, né? Então todo mundo ficou apreensivo, né? E realmente o furacão passou. Lá passou bem forte, mas não passou como passou em outros lugares, que derrubou casa. Então a gente ainda estava no congresso técnico na sexta-feira, ainda a gente não sabia se teria competição ou não, pelos fatores que poderiam ter agravante numa competição. Então no sábado nós tivemos um outro congresso técnico e mudou-se o trajeto da competição, porque a beira-mar não conseguiria fazer a etapa porque o vento era muito forte. Você não consegue parar em cima da bicicleta, porque os ventos estavam com rajadas em cerca de 80, 90 km por hora. Então se o vento é frontal ou por trás é bom que a bicicleta vai mais rápido. Vai empurrando. Por frente você vai ter que fazer o triplo da força. E se for lateral você tem o problema de ter uma queda. Mas então, como eu já consultei outros triatletas nas competições que eu fiz esse ano, eu perguntei que lá como seria o trajeto, até os organizadores da competição também. Então eu fui com uma bicicleta específica para fazer provas de velocidade. Então a bicicleta ela tem a roda traseira, ela é tampada, e a roda dianteira ela é semi-tampada. Isso faz com que você tenha uma performance melhor de velocidade, progressiva. Depois que a bicicleta atinge uma certa velocidade, ela consegue manter uma performance melhor. Só que esse tipo de bicicleta é uma bicicleta que fica praticamente num ângulo de 90 graus. Ela é totalmente aerodinâmica, então ela é feita para andar na reta e não conter vento lateral. Então o que aconteceu? A maioria dos atletas como eu, que estavam com bicicletas desse tipo, teve que suar muito a camisa, porque também eles mudaram o trajeto da prova, não fizeram ao redor da ilha, porque senão ninguém parava em cima da bicicleta, nem com a bicicleta normal, quanto mais com a minha bicicleta, porque isso coloca em risco a minha vida e a vida de outros atletas também que estão disputando a competição. Então eles fizeram um trecho por dentro da ilha, então virou uma prova de montanha. Então eu tive uma dificuldade muito. Mas assim, a etapa da natação, um mar muito revolto, são 4.500 metros de natação. Eu fui muito bem na etapa da natação. O ciclismo foi a minha grande dificuldade, porque o vento, se eu fico em pé na bicicleta, o vento me empurrava para baixo para jogar para o lado por causa da roda fechada traseira. E se eu estou sentado na bicicleta,
eu tinha que segurar firme no guidão, porque senão o vento empurrava a roda da frente. Nossa. Então eu fiz 130 quilômetros nessa situação adversa. Mas não poderia ter trocado de bicicleta? Não tinha, né? Da onde que eu ia conseguir? Numa ilha. Mas você tem bicicleta, você trocaria, quando você viaja, você leva duas bicicletas? Não, porque geralmente assim, como eu viajo sozinho, é humanamente impossível você conseguir levar duas bicicletas. Porque fica muito caro de você levar duas bicicletas, porque uma já excede, você já tem que pagar uma carga extra. E se você levar duas, você paga muito mais e para você também levar. Né? Então, eu peso 68 quilos, eu carrego 60 quilos de equipamento nas competições que eu vou. E ainda sendo uma bicicleta. Se você leva duas, você vai levar aproximadamente 100 quilos. Então, não tem como. Você chega na competição, você vai estar exausto. Mas eu consegui cumprir a etapa do ciclismo, que era, vamos dizer, desses 20 anos que eu estou competindo, foi uma adversidade maior do que eu já enfrentei e foi um poder de superação grande. Né? Assim, são situações que você tem que procurar se adaptar da melhor maneira possível, mas é aquilo que eu sempre falo, quanto à força da natureza, não tem como competir. Né? Porque o meu adversário não é o atleta que está ao meu lado, ou à frente, ou atrás, é o relógio, é o tempo. E em que colocação você ficou? Então, eu saí da etapa da natação em sexto, entreguei a bicicleta em 80º, 80, e passei vários atletas, fui o 16º colocado. Na classificação geral? Isso, fui o melhor atleta das Américas colocado. Então, eu tô... Quantos competidores? São 329, para você ter uma ideia. De 329 atletas inscritos, só 157 completaram a prova. Ou seja, quase metade da prova abandonou. Abandonou, muito bem. Porque foi muito difícil. Então, assim, foi um teste de ferro para todo mundo. E eu fiquei feliz, porque eu consegui pontuar, que esse era o objetivo, né? Porque o circuito mundial de longa distância é a principal competição de triatlo que tem no mundo, que é a competição que é realizada pela ITU, que é a International Triathlon Union, e em parceria com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, não são competições que são eventos esportivos. Certo. São competições que são sérias, são competições que você tem que ser ranqueado, convocado pela confederação do seu país. São eventos que é obrigatório o exame antidoping no atleta. Né? Então, que isso é muito importante. Mas esse circuito, então, você participou esse ano. Agora tem outro ano que vem? Não é assim? Como é que é esse circuito? São etapas. Etapas então, de quanto tempo? 6 etapas no ano. Então, para você ver, são uma etapa por mês numa prova muito longa. Tá, então nós já essa tivemos, foi a 5ª etapa. Ah, tá. Agora nós temos a etapa final, que vai ser dia 28 de novembro, vai ser realizada em Recife, aqui no Brasil. Que é Quais foram as outras anteriores? Foi Alemanha. Você participou de todas? Todas. A primeira, nós tivemos a etapa do País Basco, que foi em Vitória. Depois nós tivemos Gonghai, que foi na Coreia. Depois nós tivemos Ilmstadt, na Alemanha. Depois né, que foi em Ibiza. E agora a final no Pan-Americano, que vai fazer parte. Então, agora os atletas também vão ter que vir dos países e vir para cá. Porque praticamente esse ano eu me desloquei todas as etapas para fora. Agora você vai estar aqui no seu país pelo menos, né? E eu acredito que eu deva estar em 3º ou em 4º lugar no ranking, pelos cálculos. Conta uma coisa para mim, essa é a sua principal atividade esse ano? Você está envolvido principalmente com esse circuito? E eu tenho algumas outras competições paralelas, né? Que é o caso do Troféu Brasil, que o Troféu Brasil eu disputei 17 anos consecutivos. Eu sou o atleta que mais fez etapas e circuitos consecutivos. Eu não estou falando que eu sou o melhor. Não, porque a insistência que você tem, né? Isso é então assim, tem ano que você ganha, tem ano que você é segundo, tem ano que você é terceiro, tem ano que você é quarto aqui. Então, tudo depende. Quando é um circuito de várias etapas, é uma coisa diferenciada. Né? Então, porque
o triatleta que disputa uma prova ou duas provas no ano, curta distância e próximo da sua casa, é uma coisa, como eu já fiz isso no início da minha carreira. E aí você sempre vai almejando em outros projetos e você vai descobrindo em seu corpo que você tem outras funções melhores para ele. Então é um elo de situações que vão te ajudando a chegar onde você chegou. Agora, você fazer 7 provas de longa distância durante uma única temporada e competições Brasil, Coreia, Brasil, China, Brasil, tudo Alemanha. Muito distante mesmo, tudo muito né? distante. Então, o que eu fiz? Esse ano eu planejei as férias do meu trabalho. Então eu dividi as férias do meu trabalho nos dias que eu vou fazer as competições. Então eu cheguei. Você pega um programa no começo do ano. Exatamente, eu tenho um calendário no começo do ano e esse calendário eu apresento também, logicamente, para os meus patrocinadores para viabilizar, olha, o custo de tudo vai ficar tanto, porque senão eu não tenho como bancar, porque é humanamente impossível. Então, mas foi bom, poxa, o circuito mundial, a etapa da China agora o mês passado, eu fui medalha de bronze. Nossa, isso foi uma emoção muito grande na minha vida, foi uma colocação espetacular. Essa etapa agora mesmo também, o 16º colocado numa etapa do World Cup é especialmente muito importante para a minha carreira. E os pontos são isso, então agora tem a etapa final. Que vai ser quando mesmo? Vai ser dia 28 de novembro. Então o tempo é muito próximo. Muito próximo. Então eu estou inteiro dolorido ainda, né? Por causa do esforço da prova, que é muito grande. Da viagem, né? Da viagem também. Minha perna hoje está muito inchada, que é muitas horas sentado e voando também. E eu já venho de etapas consecutivas, né? Então eu venho de competições duras, uma seguida da outra. Mas esse período até o dia 28 dá para você treinar, descansar, treinar? Então, na verdade é assim. O que eu e o meu técnico, que é o Dantas, nós planejamos esse ano, então eu fiz uma base forte no início do ano, então Réveillon, Natal, eu casei esse ano e... Nem lua de mel você teve, você falou. Eu treinei. Não, é sério. Se eu falar isso, a Ana vai me matar, mas é verdade. Na lua de mel eu treinei, o que eu fazia? A Ana ficava dormindo, eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, ia correr. Porque o ano inteiro você tem que estar ligado na competição, você né? tem que... porque assim, depois que começa a temporada do circuito mundial, depois que ela começa, você não tem tempo de treinar específico para uma competição. Então, por exemplo, eu tive uma prova duríssima em Fortaleza. Aí um mês depois eu tive uma prova duríssima que foi no País Basco. Depois, outro mês, eu tive uma prova dura na Coreia. Depois eu tive na Alemanha. Depois eu tive na China. Agora eu tive na Espanha. Agora, então, você que faz? Você faz uma competição, se recupera, faz uns treinos só para você recuperar e se estabilizar, para depois você estar inteiro para fazer. Porque se você fazer a competição e já querer começar a treinar forte em seguida, por exemplo, assim, no meu biotipo, no trabalho que eu faço, eu não vou suportar a carga. Então eu vou começar a ter lesão, vou começar a ter fadiga, eu vou começar a entrar num estágio que popularmente se denomina de overtraining. Né? Então você tem que saber... Então essa é a diferença do atleta. Porque assim... O triatlo, todo mundo, é o que eu sempre falo, todo mundo tem condições de fazer triatlo. Eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém, é uma coisa normal. Todo mundo faz, só que eu estou há muitos anos fazendo consecutivamente